estamos iniciando mais um Diálogo Empreendedor. E lembrando, você que ainda não fez sua inscrição no nosso canal aqui no YouTube, inscreva-se. Inscreva-se para que você possa receber alertas de novos programas, tanto do Diálogo Empreendedor como do Acelerador de Gestão com a minha amiga Gabriela Bastos. E também conferir os outros vários programas que temos disponíveis na nossa biblioteca. E também convidando, se você não acessou ainda o nosso portal economicnewsbrasil.com.br, vá lá, visite, que eu tenho certeza que encontrará conteúdos voltados para a área de negócio e empreendedorismo que você irá gostar. E também as nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, agradecendo aí. Superamos aí a marca de 2.000 inscritos no LinkedIn, que foi uma grande alegria para o nosso portal, que é uma startup, né, de comunicação e que um dia se tornará de fato uma empresa para tornar aí, avançar no seu planejamento, que é bem grande, que graças a Deus vamos atingir. O Diálogo Empreendedor tem o apoio do SEBRAE, do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, e também da VSM Comunicação. E lembrando, o Diálogo Empreendedor ele vai ao ar todas as quartas-feiras, às 20 horas, através da nossa TV para 4 estados, através da BrisaNet, canal 176, através da Telecab, canal 94, e através da TCM, TV a cabo Mossoró, canal 16.6. Eliu, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Já digo também para os nossos telespectadores que o Eliu também é sucesso no YouTube com seu canal de imóveis, né, Eliu? Que nós nos conhecemos, inclusive, através do YouTube. Uma negociação, né? Eliu, você tem 11 anos de mercado imobiliário. Gostaria de saber, antes do mercado imobiliário, você tinha outra atividade ou foi já a atividade que lhe despertou para fazer a sua trajetória de empreendedorismo? Fala, Jackson. Muito bom dia, pessoal. Eu me chamo Eliu, como o Jackson falou. E aí, já respondendo a tua pergunta, Jackson, eu sou corretor há 11 anos, vou fazer agora 12 anos no ano que vem, mas a minha primeira atividade profissional já foi a corretagem de imóveis, né? Já entrei para o mercado imobiliário, uma grande imobiliária aqui de Fortaleza. Não tive uma outra atividade. Durante muito tempo até tive atividades em paralelo, né? Mas só para depois entender que realmente minha praia é essa, né? E hoje eu atuo quase que integralmente nessa função aí como corretor de imóveis. Eliu, o mercado imobiliário vem passando, como toda atividade no país, em virtude dos recentes acontecimentos, aliás, eu acho que bem antes também, mudanças, né? Inovações. Antigamente, o comprador de imóvel ele ia à própria imobiliária. Nos primórdios, podíamos falar, eram as linhazinhas de classificados, né, onde você procurava o seu imóvel. Mas, com a tecnologia, isso vem mudando bastante. E o que, já disse, nós nos encontramos pelo YouTube, que me chamou a atenção no seu trabalho, foi a inovação pela forma que você apresenta os seus imóveis da sua carteira, né, os imóveis que você faz a captação. E como você teve essa ideia? Porque eu achei bastante interessante, porque isso você encanta o cliente pela forma que você apresenta o imóvel, né, ali. Então, se você tira todas as dúvidas, quando ele já vai para comprar? É por aí. Assim, eu quando iniciei há quase 12 anos atrás, eu iniciei numa empresa que ainda tinha como princípio básico o stand de vendas, né? A gente ia para o PDV do empreendimento, lá fornecido e estruturado pela construtora, e nesse PDV a gente basicamente recebia os clientes que iam passando ali,
de carro, através das campanhas promocionais da construtora, em TV, rádio, nas mídias convencionais, para levar o cliente para o stand. Então, eu peguei ainda um pouco da época em que esse modelo era o que mais funcionava e o início da transição do cliente para a internet, né? Então, eu estava dentro da imobiliária quando ainda funcionava dessa forma e comecei a perceber que na internet os clientes já estavam começando a migrar, né? Não estavam mais saindo de casa para buscar o imóvel, porque você, numa manhã, faz uma visita ao empreendimento, numa tarde você faz em outro, mas na internet você consegue ter informações de toda uma região em pouquíssimos minutos. Então, eu iniciei primeiro nas redes sociais, nem lembro se na época já tinha Instagram, isso era como era hoje, mas site, Facebook, Instagram de um modo geral, né? E aí, depois de um tempo, eu vi a necessidade de ir além nessa experiência do cliente, aí eu comecei com os vídeos. Hoje, meu trabalho, basicamente, ele se resume e o foco principal é a visita através dos vídeos. O meu canal no YouTube hoje tem sei lá, quase 200 mil acessos mensais, né, de clientes, aí não só de Fortaleza, também nem só do Ceará, mas também de outros países. Então, até essa questão geográfica, ela pode ser superada, né, com o YouTube, por exemplo. Você tem um foco de atuação, são imóveis de luxo, imóveis diferenciados, podemos dizer assim, imóveis premium, né? Como você avalia, Aliu, diante das mudanças que aconteceram nos últimos meses agora, a procura por esses imóveis mais completos, inclusive você tem bastante especialidade em condomínios fechados, né, que ficam praticamente fora da capital de Fortaleza, mais vizinho, né, na cidade do Eusébio, propriamente dito. Isso mudou o perfil do consumidor? Houve um impacto na mudança com relação a home office? Isso diminuiu a procura pelos imóveis comerciais? Jackson, primeiro com relação às casas, né? Essa quarentena e essa pandemia, ela mudou muito assim, a dinâmica da venda do imóvel, né? Antigamente, as pessoas elas focavam única e exclusivamente em localização, era o principal fator, acredito que ainda seja, mas cada vez mais, Isso depois fazia dessa aumentar muito o quarentena... preço do metro quadrado, né? Porque era todo mundo Isso. pensando no mesmo quadrado, né? A pessoa ela abre mão, ela abre mão de espaço, ela abre mão de área de lazer, mas ela não abria mão de estar bem localizado, né? Ela queria estar no Meireles, na Aldeota, isso fazia com que o valor de metro quadrado dessas regiões disparasse realmente. Mas com a quarentena, né, esse período que a gente precisou ficar em casa, muitas pessoas começaram a entender a importância de você ter um imóvel mais confortável, né? Um imóvel com uma boa área de lazer privativa, já que você teve as áreas de lazer dos condomínios praticamente interditadas, né, durante a quarentena. Então, a busca por casas aumentou bastante. E hoje, dentro da região metropolitana de Fortaleza, são as regiões como Água Fria, Eusébio, enfim, esse eixo aqui da Washington Soares que abrigam esse tipo de imóvel. Então, enquanto eu diria que a busca por apartamentos diminuiu um pouco, a por casas aumentou bastante. Como já falamos, as pessoas pararam de brigar pelo mesmo metro quadrado, né? Também observamos os números do mercado imobiliário, que nos últimos meses também deu uma grande aquecida, mas também Exato. O volume de lançamentos não foi tão grande. Então, isso teve uma valorização dos imóveis usados, né? Isso tanto para venda como para aluguel? O aluguel ele é uma necessidade básica, né? A compra e venda
nem tanto. Então, você pode não comprar, mas com certeza você vai ter que morar. Então, o aluguel, ele geralmente cresce bastante em momentos como esse. Eu tenho muitos colegas que trabalham especificamente com locação e eles, durante a quarentena, trabalharam bastante, né? Muita gente procurando pela internet, e assim que a construção civil consequentemente, a corretagem de imóveis pôde voltar a funcionar, né? Praticamente todo o estoque que as pessoas tinham de imóveis para aluguel, as pessoas saindo de imóveis menores para imóveis maiores, né? E até mesmo o contrário, pessoas que foram afetadas economicamente pela quarentena, saindo de imóveis maiores para menores. Então, houve uma migração muito grande de pessoas fazendo upgrades e downgrades. Isso movimentou muito o setor de locação. Com relação à venda, apesar da quarentena, houve talvez uma tempestade perfeita, porque ao mesmo tempo que muitos setores da economia foram afetados com a quarentena, ao mesmo tempo a Selic caiu bastante, a taxa de juros caiu bastante também. Então, hoje, você financia um imóvel pela metade do valor de uma parcela que, por exemplo, você financiava 3 anos atrás. Então, hoje tem taxas que podem chegar a 6,25%, que é uma taxa baixíssima, a menor taxa da história. Então, isso faz com que aconteçam esses números que a gente está vendo. Setembro bateu recorde histórico, outubro bateu recorde histórico, hoje a gente teve um aumento de 84% versus o mesmo período do mês passado. Então, é um aumento muito grande, muito expressivo, né? E isso assim, eu considero que foi uma tempestade perfeita, é uma junção de várias coisas. Com relação ao momento, né, as pessoas querendo mudar os hábitos e tudo, e com relação ao financiamento em si. A renda fixa está muito baixa e muitas pessoas estão tirando dinheiro da renda fixa para fazer investimentos em imóveis. E um outro setor que também tem estado bastante aquecido, em virtude do momento, é material de construção. Então, Sim. Isso mostra que as pessoas estão valorizando a sua casa, né? Onde você mora. Uns já adaptando suas casas para morar e trabalhar, outros adaptando as suas residências para poder desfrutar de um melhor lazer, ao invés de sair para bares e restaurantes para poder receber amigos, né? Então, isso também é um indicador para o aumento da venda das casas de condomínio, atrelada à qualidade de vida, de lazer, enfim, bicicleta, né? Você andar, fazer uma ginástica. Perfeito, perfeito. Assim, toda a cadeia envolvida na construção civil, desde a construtora até arquitetos, todo mundo que eu converso está super sobrecarregado. Muita gente comprando imóveis, muita gente reformando imóveis, muita gente construindo casas, um tipo de produto que tem crescido bastante, que já vinha crescendo, mas que agora disparou bastante, foram os lotes em condomínios fechados. Você compra o lote você mesmo projeta, idealiza e constrói a sua casa. É um segmento que tem crescido bastante e muito em razão disso, né? A possibilidade da pessoa trabalhar um pouco mais distante do centro comercial e do centro financeiro por conta do home office, né? Hoje você pode morar um pouco mais distante sem precisar ficar fazendo esse deslocamento. E também a preocupação das pessoas, principalmente os casais, né, com filhos. As famílias que têm crianças pequenas são as que pelo menos no meu ponto de vista e na experiência que eu estou tendo, são as que mais estão querendo acelerar esse processo. Porque o pai ou a mãe, eles acompanharam durante esses 2, 3 meses uma criança, às vezes, pequena, trancada em um apartamento de 60 metros e puderam vivenciar essa experiência e ver como isso é ruim. Então, a maioria dos clientes que eu vejo que estão fazendo essa movimentação, né, de Fortaleza para regiões onde há a possibilidade de comprar imóveis maiores, com área de lazer e tudo, principalmente das famílias com crianças. Eu também observei que, além de comercializar os lotes nos condomínios fechados, você também atua na construção. Porque, às vezes, é uma preocupação de uma pessoa quando vai comprar um lote, como eu vou construir? Porque os condomínios fechados têm regras,
né? Você não pode chegar de qualquer jeito, encostar uma carrada de cimento, de tijolo e começar a fazer como quer. Tem regras. Então, você precisa de um apoio, né, de uma empresa para que possa construir o seu imóvel dentro das regras que o condomínio impõe. Exato. Eu gostaria que você falasse para os nossos telespectadores, Elio, como são essas regras? É coisa muito burocrática ou o Elio resolve? Não, na verdade, essas regras construtivas que existem, elas não são muito diferentes das regras que a própria prefeitura tem dentro do seu plano diretor e do seu conjunto de normas, né? A questão é que fora dos condomínios, a fiscalização não consegue, enfim, não é possível fiscalizar tudo e acaba muita coisa passando. Então, a pessoa consegue fazer uma obra irregular fora de um condomínio, aqui na Prefeitura do Eusébio, na Prefeitura de Fortaleza, Prefeitura de Aquiraz. Já dentro do condomínio é diferente. Você precisa, além de aprovar o projeto na Prefeitura, coisa que muitas pessoas fora nem isso fazem, né? Você tem que aprovar o projeto na Prefeitura, você tem que aprovar o projeto no condomínio, e cada condomínio tem um corpo técnico de arquitetos que fazem a fiscalização dessa obra. Então, não é nada de outro mundo, nada com o objetivo de cercear o que você pode ou o que você não pode fazer no seu terreno, na sua construção. É muito mais para preservar a casa vizinha com relação à privacidade, com relação à ventilação, com relação à iluminação. São regras que existem para que o condomínio, de modo geral, ele tenha uma ventilação melhor e, consequentemente, tenha uma valorização maior. Quando você padroniza, de certa forma, esse tipo de regra, tende o condomínio a ser um condomínio mais valorizado. Não quer dizer que você tenha que fazer uma casa igual, né? Os estilos arquitetônicos, eles podem ser, enfim, infinitos. Você pode fazer a casa da forma que você quiser, com relação à cor, com relação à volumetria, mas você tem que obedecer regras de altura, de recuos, né? E aí o ideal é que você contrate uma construtora, porque apesar de existirem manuais e tudo, é algo muito complicado de se fazer. Quem trabalha na área, né, sabe que não é fácil, mas a gente quem não trabalha. E são coisas que tem que seguir. Às vezes alguns proprietários desistem de comprar um lote porque vê, eu não posso fazer como eu quero, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Às vezes a pessoa desiste, né? Achando que é algo complicado quando não é, como você bem colocou aí. São regras que se tem que haver impostas pelos municípios, né? E no caso dos condomínios impõe alguma coisa como altura, né? É a mesma forma Exato. também de um prédio. Fora de um condomínio, você não pode construir um prédio de acordo com o plano diretor da altura que você quer. Você tem que seguir aquela regra. E essa questão dos condomínios, essa questão das regras, assim, na verdade eu vejo isso como um ponto positivo, existirem essas regras, né, para que você não ocupe um espaço que não é seu, nem atrapalhe a permeabilidade do solo, o conforto térmico do condomínio, né? Então isso é um ponto positivo. E uma coisa que estimulou bastante o crescimento desse tipo de empreendimento, principalmente agora nos últimos anos, foi porque a Caixa Econômica ela lançou uma linha de crédito específica para a construção, né? Antigamente, quando essa linha de crédito não existia, todo mundo que queria construir uma casa num condomínio como esse tinha que ter o recurso completo da obra. Então, se você queria construir uma casa num condomínio de alto padrão, você tinha que ter o recurso completo e você mesmo financiar a sua obra. Hoje é possível você financiar a construção de uma casa da mesma forma que você financia a compra de um apartamento já pronto, né? O banco ele entra como financiador da obra e, inclusive, ele entra como fiscal da execução, né? Existe um engenheiro do banco que faz o acompanhamento da obra e vai liberando o recurso à medida que a obra vai sendo executada, o que torna esse processo hoje até muito mais seguro do que você construir com o seu recurso próprio. Então, muitas pessoas estão enxergando agora essa modalidade como uma possibilidade, muito também por conta da Caixa Econômica que está entrando nesse segmento. Então, no caso, o desembolso é de acordo com a medição que a instituição faz? Exato. O banco ele financia até 80% do valor do projeto, da mesma forma que ele financia 80% do imóvel já pronto, e o cliente ele tem que ter uma contrapartida, né, uma entrada de 20%. Então, o cliente geralmente paga essa entrada de 20%
E aí esses 80% eles são liberados em medições, né? Que é montado um cronograma físico-financeiro, onde é descrito tudo que se vai gastar, em quanto tempo, né? E como é que vão ser esses desembolsos. Então, o banco vai pagando o cliente repassa o dinheiro para a construtora, e à medida que a obra vai evoluindo, né? O engenheiro da Caixa Econômica vai visitando a obra e vai dando o ok, né, nessas medições, e o recurso vai sendo liberado. Então, é um sistema muito, muito seguro, porque o próprio banco ele fiscaliza a obra. Então, isso é um facilitador muito, muito, muito importante para que a pessoa tenha tanto uma condição melhor de pagamento, inclusive tem a própria instituição ajudando na fiscalização da construtora, né? E mais, é possível, existem duas linhas de crédito, né? Construção e terreno próprio, você tem um terreno e o banco financia a construção no seu terreno, como você pode também comprar o terreno junto com essa linha de crédito, né? Que é a aquisição de terreno e construção. Então, se você não tem o terreno, você não tem nada, você tem só sei lá, um pequeno valor de entrada, mas tem uma boa renda, você consegue dar uma entrada pequena no terreno, dar uma entrada para a construtora e consegue comprar o terreno e financiar a obra diretamente com o banco. Mas se o terreno não estiver quitado com o loteamento, é permitido? Sim, a Caixa Econômica ela faz a quitação do valor. Você não pode dever, por exemplo, o terreno a uma PJ, uma pessoa jurídica ou uma pessoa física, Não, e dever a construção a outro. Pagando as prestações para a empresa do loteamento e contratar um financiamento. Não. O banco ele entra quitando o terreno e financiando a obra. Exato, porque no final das contas, quando for averbado, né, não vai mais existir o terreno e a construção, né? Tudo vai ser averbado e vai virar uma coisa só, que é a casa. Então, você não pode estar devendo o terreno a uma pessoa e a construção a outra, né? No final das contas, a Caixa Econômica paga o terreno e você vai dever somente a Caixa Econômica, construção mais lote. Queria aproveitar aqui e mandar um abraço ao superintendente do COFES, doutor André Bravin, também ao presidente do COFES, do Conselho Federal dos Corretores de Imóveis, presidente João Teodoro, e presidente do CRES da Paraíba, Rômulo Soares, do CRES do Ceará, Tibério Benevides, entre outros presidentes dessas autarquias regionais, que são grandes amigos e parceiros. Eliu, saindo um pouco do imóvel residencial, né? Os imóveis para investimento. Como investimento que eu digo são os imóveis de veraneio, né? Grandes condomínios no Beach Park, em outros locais. Como está a procura por esses empreendimentos? Inclusive, você me disse na nossa última conversa, eu tinha visto um vídeo de um imóvel seu no condomínio Aquiraz Riviera, uma casa, uma mansão, realmente um belo imóvel, inclusive você atuou também na construção, e você tinha me dito que, pleno período de quarentena, você tinha feito essa negociação com, salvo me engano, um estrangeiro. Exato. Como está esse público nesse momento? Como é o comportamento? Jackson, como eu falei para você anteriormente, o canal do YouTube, ele possibilita que você elimine fronteiras geográficas, né? Então, existe muita gente querendo investir no Brasil, muita gente querendo investir em Fortaleza e na região metropolitana como um todo, né? Não só pessoas de outros estados, mas também de outros países. E durante principalmente por essa questão do câmbio também, né? Tá muito vantajoso para eles investirem aqui. E os vídeos que eu faço, por exemplo, no YouTube, possibilitam que a pessoa praticamente visite o imóvel, mesmo que não possam estar aqui presencialmente. Então, durante a quarentena, eu tinha uma mansão à venda no Aquiraz Riviera, um cliente estrangeiro, né, da Suíça, entrou em contato com a gente, a negociação foi feita toda através de WhatsApp, e-mail, toda a documentação foi enviada para eles. Eles praticamente mandaram só uma pessoa de confiança deles para checar se o imóvel estava na mesma condição que foi apresentado no vídeo, e de fato estava. Então a gente conseguiu fazer a negociação toda, inclusive a assinatura de contrato totalmente digital,
e eles vieram só para assinar a escritura, né? O negócio já estava fechado, já tinham mandado grande parte do valor da casa, e eles vieram só para assinar a escritura depois que a quarentena ela foi flexibilizada. Então, foi um negócio que foi fechado praticamente todo à distância, e não foi um negócio pequeno, né? Foi um negócio de mais de R$ 1,5 milhão. Então, tanto essa quarentena também foi boa, porque acelerou, de certa forma, esse tipo de cliente, né, que faz essa negociação pela internet. Então, eu diria que isso não só acelerou esse tipo de negócio, como também acelerou bastante a busca por esse tipo de imóvel de praia. Você vê que todos os condomínios de praia hoje estão com pouquíssimas unidades em estoque. Você vê os preços aumentando ali no Porto das Dunas, no Cumbuco. E isso é reflexo tanto da quarentena, as pessoas procurando mais qualidade de vida, não só estrangeiros, não só pessoas de outro estado, mas também as pessoas aqui de Fortaleza, mas também a questão do câmbio, né? A conjuntura internacional, eu acho que está ajudando bastante. E qual é a sua expectativa para 2021? O mercado continuar aquecido, mas com novos lançamentos, ou você acha que as construtoras ainda vão segurar novos lançamentos, esperando um equilíbrio maior na economia, e vai continuar aquecido para os imóveis novos, seminovos, mas que não sejam ainda de lançamento, de planta? Jackson, eu acho que assim, esses últimos 5 anos o mercado imobiliário praticamente trabalhou só com estoque, né? Então, apesar da gente, esse ano, apesar da quarentena, foi um ano excelente, né? A gente teve recordes de vendas, mas a gente trabalhou basicamente com estoque. As construtoras, elas vivem essencialmente de venda, elas não têm mais estoque, e eu acho que elas precisam lançar. A gente já vê movimentação de construtoras como Moro do B, Dias de Souza, que fizeram lançamentos recentemente, Diagonal, né? Principalmente no mercado de altíssimo padrão. Então, eu acho que assim, o estoque acabou, as construtoras vão ter que lançar, porque elas precisam construir, precisam vender. Então, eu acho que a tendência para esse 2021 é isso, é que as construtoras voltem a lançar, né, e a gente tenha um mercado não só de estoque, que a gente precisou se reinventar muito nos últimos 5 anos, trabalhando estoque, criando formas de vender esse estoque, construtoras fazendo promoção. Eu acho que agora é o momento da gente continuar vendendo estoque, mas também fazer uma mescla aí com os lançamentos. Eu acredito que vem muita coisa boa no mercado a partir do ano que vem. É só essa situação a se acalmar um pouco mais. Eliu, conversando na última semana com um jovem corretor, em uma reunião que eu participei em um conselho regional dos corretores, e eu disse que ele entrevistar. Aí esse corretor perguntou: pergunte ao Eliu como ter sucesso no YouTube, porque realmente os vídeos dele são muito visualizados, né, tem um bom alcance. Eu queria ver essa resposta no programa. Assim, é porque esse é um trabalho, Jacques, que eu desenvolvo desde 2015, então foi algo assim que eu fiz durante muito tempo sem nenhum resultado, mas que eu persisti até o momento que a chave virou, né? Então, hoje, a grande maioria dos meus clientes são orgânicos, isso quer dizer que eu não pago por eles, né? Eu não preciso fazer anúncios, eu já tenho um bom volume de clientes que me procuram de forma orgânica por conta do YouTube. Então, hoje eu tenho uma média aí de, como eu já falei, de umas 200 mil visualizações, clientes daqui de Fortaleza, mas também de outros estados, que me procuram para diversos fins, assim, desde locação, que eu nem trabalho, mas imóveis de veraneio, construção de casas, compra de casas de alto padrão. Então, o YouTube ele é muito bom nisso, mas foi algo que foi desenvolvido durante muito tempo e muitas vezes eu fazendo sem dar nenhum resultado. Então, eu diria que é um trabalho que tem que ser feito, mas tem que ter muita persistência, você tem que plantar bastante para na frente colher. Então, é basicamente isso. Porque numa apresentação que você realiza, praticamente você, apresentando o imóvel, você já responde todas as perguntas que o comprador iria lhe fazer. E principalmente nessa questão, né, nesse momento de quarentena, esses vídeos que eu faço, eles ajudam bastante para limitar certas visitas. Porque quando você tem apenas fotos, você acaba fazendo mais visitas a determinado imóvel, mas muitas vezes clientes sem perfil. Quando eu faço o vídeo,
eu reduzo um pouco o volume das visitas, mas eu faço visitas mais assertivas. Então, até por uma questão de segurança nos imóveis de alto padrão, né? Você não quer ter clientes fora do perfil visitando seu imóvel. E também nessa questão da pandemia, você não quer pessoas estranhas ali, porque isso aumenta o risco de contaminação. O vídeo ele ajuda bastante. Então, eu tento fazer um vídeo o mais completo possível, passando todos os detalhes que eu posso. Tento ter equipamentos bacanas para que a experiência do usuário com relação a áudio e vídeo também seja muito boa, para eliminar a necessidade de visitas fora do perfil. Então, eu faço menos visitas, mas o meu percentual de conversão hoje é muito maior. Os meus vídeos no YouTube é como se eu tivesse vários anzóis aí dentro do rio, né, fisgando clientes a todo momento. Então, eu estou conversando aqui com você agora, o meu canal está trabalhando. Com certeza existem pessoas lá visualizando meus vídeos, né, e entrando em contato comigo. Então, eu considero hoje que o meu canal do YouTube talvez seja o principal ativo que eu tenho dentro do mercado imobiliário. A tendência é que ele continue crescendo. O WhatsApp também ajuda bastante, né? Eu mesmo Sim. lhe conheci porque vi um dos seus imóveis, né? E lá tinha um link, mande um WhatsApp. E através desse contato nos conhecemos, né? E estamos aqui hoje batendo um papo sobre o empreendedorismo no mercado imobiliário, porque me despertou a atenção sobre o seu trabalho, que neste momento tem sido bastante diferenciado, tanto pela forma de atuação, como também pelo seu foco dos imóveis que você conversar ali, que realmente são imóveis bem diferenciados, porque os vídeos que você mostra, que você diz que o cliente quer ver se realmente no vídeo o imóvel que ele vai visitar é como está no vídeo, né? Você tem que ter uma grande responsabilidade e são imóveis Exato. que praticamente o comprador, quando vê o interessado, ele não precisa fazer muita coisa para entrar, né? Porque até os móveis ficam, Não né? Na maioria precisa. das vezes. Isso já é uma tendência, os móveis ficarem, porque antigamente você vendia uma casa, Eu você diria que levava os sim. imóveis, né? Não, os móveis, né? Jackson, grande parte dos imóveis que eu vendo hoje são imóveis projetados. No mínimo, eles são vendidos projetados, mas eu tento que a maioria seja vendido como porteira fechada, né? O termo que a gente se refere quando o imóvel é vendido com móveis fixos, móveis soltos, eletrodomésticos. Muitas pessoas procuram esse tipo de imóvel agora pela praticidade, e o próprio vendedor muitas vezes também quer vender dessa forma, justamente para não ter que fazer mudança, para ter que pegar o imóvel, levar para outro canto. As pessoas preferem se mudar e projetar do zero, muitas vezes, o vendedor. Então, eu tenho hoje trabalhado com uma quantidade menor de imóveis, mas eu tento que todos os imóveis que eu trabalho sejam imóveis de alguma forma especiais ou com algum diferencial. Nem sempre com relação a valor, né? Não precisa ser um imóvel de milhões de reais, mas às vezes um imóvel de 400 mil, de 500 mil, com o preço certo, um projeto bacana, né? Bem organizado. A gente tem também muito sucesso na venda desse imóvel e eu tento hoje trabalhar com mais imóveis dessa forma, né? Imóveis projetados e que eu consiga, na maioria das vezes, vender como porteira fechada. Eles têm um apelo muito maior no vídeo. Eu tinha outras perguntas para lhe fazer, mas o nosso tempo está chegando ao fim. Não, Eu vou tranquilo. fazer uma Marca pergunta uma outra. rápida, que inclusive eu tenho Vamos. visto muitos vídeos, alguns imóveis que são novos, mas todo mobiliado. Todos, a mobília 0 quilômetro, como se diz. Existe também hoje investidores que compram imóvel, mobília, não usam para vender? Sim, né? Muitos desses imóveis podem ser de investidores, né? Mas podem ser também pessoas que fizeram, estão se mudando, não gostaram, acontece. Mas hoje, muitos clientes, principalmente nesse nicho de mercado, que é a construção de casas de alto padrão em condomínios fechados, tem muito investidor, inclusive eu tenho alguns, que compram o terreno, né? A gente idealiza um projeto juntos, um projeto mais comercial possível, sem explorar muitas particularidades do cliente, né? Tentando fazer de uma forma mais genérica possível. A gente constrói essa casa para o cliente e aí muitas vezes o cliente até projeta essa casa para vender.
Então, tem muito, porque existe muito público para isso. Tem muita gente, como eu disse, tem muita gente vindo de fora, muita gente vem trabalhar aqui, vem se mudando de outros estados. Você não tem noção da quantidade de pessoas do Amazonas, pessoas do Acre, Rio de Janeiro, São Paulo, que estão se mudando para Fortaleza, né? Às vezes se aposentam e vêm morar aqui. Eu tenho percebido um aumento muito grande desse tipo de cliente nos últimos 2 anos. Principalmente depois do canal do YouTube, eu comecei a acessar mais esse tipo de cliente. Então, eles querem já o negócio pronto e muitas vezes até já projetado. Muito bom. Eu agradeço a sua participação no nosso programa e as considerações finais aí estão com você. Legal. Jackson, eu que agradeço a oportunidade de falar com você e com toda a sua audiência nesse programa que é uma referência. O mercado imobiliário está crescendo bastante, muitas pessoas estão investindo nele, tirando dinheiro da renda fixa. E se você tem a dúvida de que agora é o momento de investir no mercado imobiliário, não tem. A gente está hoje praticando a menor taxa de juros da história, né? A gente tem perspectiva que essa taxa de juros continue, mas o momento é agora. Você não pode esperar, porque lá na frente a gente não sabe o que vai acontecer, podem acontecer coisas de conjuntura internacional, as eleições nacionais aí estão vindo. Então, o momento é agora. A gente tem a perspectiva de que vai continuar bom, né? Mas o momento é agora. Bom, você que está assistindo o nosso programa em todo o Ceará, no Rio Grande do Norte, na Paraíba, em outros estados, pela TV a cabo, invista no Ceará e procure o LU. LU, o endereço... Posso deixar meu Instagram? Pois é, eu queria dizer, do YouTube e do Instagram. No Instagram, @LULira. Meu nome é um pouco diferente, mas eu vou soletrar para vocês entenderem. LIHU, LU Lira. E no YouTube, @LU Imóveis. Pronto. Muito obrigado. E fiquem agora com o programa Aceleradores de Gestão com Gabriela Bastos. Muito obrigado. Até a próxima semana.